Como os filhos escolhem os pais antes de nascer, segundo o Espiritismo. Você já se perguntou por que nasceu na família que tem? Será que foi por acaso ou existe algo maior por trás disso? Se a vida segue leis tão bem organizadas no universo, será que o nosso nascimento também segue uma lógica espiritual? Hoje vamos explorar uma das questões mais fascinantes do Espiritismo, a escolha dos pais antes do nascimento. Segundo Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós não apenas escolhemos nossos pais, mas também participamos do planejamento de nossa jornada terrena. Essa escolha, no entanto, não é baseada apenas em afinidades ou desejos momentâneos, mas sim um propósito maior: evolução espiritual. Prepare-se para uma viagem de reflexão e descoberta, pois no final deste vídeo você terá uma nova visão sobre a sua própria vida e a conexão com os seus pais. A jornada antes do nascimento. O Espiritismo nos ensina que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Somos espíritos imortais, caminhando por múltiplas existências, aprendendo e evoluindo a cada nova experiência. No livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, há uma cena impactante. Um espírito chamado Segismundo está prestes a reencarnar. No plano espiritual, ele é acompanhado por mentores que o orientam sobre os desafios e aprendizados que enfrentará ao nascer. O mais curioso, ele mesmo escolheu seus futuros pais. Mas essa decisão não foi tomada de forma aleatória. Ele se baseou em fatores importantes como laços de vidas passadas, espíritos que já se amaram ou, ao contrário, precisam reajustar conflitos do passado, provas e expiações. Muitas vezes, a escolha dos pais está ligada a desafios que precisamos enfrentar para evoluir. Aprendizado mútuo. A reencarnação não é apenas um caminho solitário. Pais e filhos aprendem juntos, transformando dores em crescimento e desafios em amor. O planejamento reencarnatório e o livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, explica que a escolha da família não é imposta, mas sim orientadas por espíritos mais elevados, que nos ajudam a entender qual ambiente será mais propício para a nossa evolução. Essa escolha leva em conta nossas necessidades espirituais, nosso histórico de vidas passadas e os desafios que precisamos enfrentar para progredir moralmente. Pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Quando no estado errante, antes de tomar a nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá durante a vida? A resposta dos espíritos é clara. Abre aspas. Ele mesmo escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Fecha aspas. Ou seja, não há injustiças no processo reencarnatório. Se nascemos em determinada família, com certas condições, desafios ou mesmo dificuldades, há um motivo para isso. Ainda que no início não possamos compreendê-lo. O ambiente em que renascemos é um campo de aprendizado e nossas experiências familiares podem ser instrumentos de evolução ou resgate de débitos passados. Muitas vezes, espíritos que tiveram desavenças em vidas anteriores retornam juntos para restaurar laços e transformar o sofrimento em amor. É nesse contexto que a reencarnação se torna uma oportunidade valiosa para a regeneração e o crescimento espiritual. O amor e o resgate familiar. Quantas vezes ouvimos histórias de filhos que dizem:
não me sinto parte dessa família, ou parece que nasci na família errada. Já ouvimos isso, né? No livro Nosso Lar, também de André Luiz, explica que nem sempre as ligações entre pai e filhos são fáceis. Muitas vezes, renascemos em lares onde precisamos resgatar erros do passado. Esse reencontro pode ser um desafio, mas também uma grande oportunidade de crescimento espiritual e transformação. Um exemplo comovente é relatado no livro Entre o Céu e a Terra, no qual uma mãe recebe como filho um espírito que, em outra existência, foi seu maior inimigo. Com a oportunidade da reencarnação, eles teriam a chance de transformar o ódio em perdão e aprendizado. Muitos laços familiares são construídos sobre antigas histórias de desentendimentos, mágoas e até mesmo rivalidades de vidas passadas. No entanto, a reencarnação nos oferece um caminho de reconciliação, permitindo que antigos desafetos se reencontrem para aprenderem juntos as lições do amor e do perdão. O laço de sangue não é o mais importante. O verdadeiro laço que une pais e filhos é o amor. E esse amor, quando cultivado com paciência e compreensão, pode curar até as feridas mais profundas do espírito. Por que algumas crianças rejeitam os pais? Se escolhemos nossos pais antes de nascer, por que algumas crianças nascem rejeitando os próprios pais? A resposta está na memória espiritual. Quando um espírito reencarna, passa pelo véu do esquecimento, ou seja, esquece temporariamente suas vidas passadas para poder aprender sem as influências diretas do que já viveu anteriormente. Esse esquecimento é necessário para que o espírito tenha uma nova oportunidade de evoluir sem carregar ressentimentos ou bloqueios conscientes de existências anteriores. Porém, algumas emoções profundas permanecem. O Livro dos Espíritos, na questão 392, explica que lembranças do passado podem ressurgir na forma de sentimentos inexplicáveis. Esse fenômeno explica por que, em alguns casos, uma criança pode sentir medo, antipatia ou resistência sem motivo aparente em relação a um dos pais. Essas emoções podem ser reflexos de experiências mal resolvidas no passado e que precisam ser trabalhadas nesta nova existência. Se um espírito teve conflitos com um dos pais em outra vida, pode trazer essa energia para a nova existência. No entanto, a reencarnação é uma oportunidade de cura e não de vingança. O amor e a convivência proporcionam a chance de transformar antigas desavenças em entendimento e crescimento mútuo. Por isso, quando uma relação entre pais e filhos parece difícil, é essencial lembrar que o espírito está ali por motivo maior. Com amor, paciência e compreensão, esses laços podem ser reconstruídos, transformando relações difíceis em verdadeiras fontes de aprendizado e evolução espiritual. O tempo e a dedicação são os maiores aliados da harmonia familiar. Filhos adotivos escolhem os pais? Uma das dúvidas mais comuns é: e os filhos adotivos também escolheram seus pais? O Espírito Emmanuel, em mensagens psicografadas por Chico Xavier, explica que a adoção também faz parte do planejamento reencarnatório. A escolha não ocorre ao acaso, mas sim como um compromisso assumido antes do nascimento e muitas vezes envolvendo espíritos que já possuem um vínculo de amor de outras existências. Ou seja, tanto os pais adotivos quanto a criança adotada estavam predestinados a se encontrar. A adoção não é um acidente, mas sim um ato de amor e compromisso espiritual.
Em muitos casos, essa relação representa uma nova chance para espíritos que, em vidas anteriores, tiveram laços interrompidos ou passaram por experiências dolorosas juntos. No livro O Consolador, Emmanuel afirma, abre aspas, nem sempre os laços consanguíneos significam laços espirituais profundos. Muitas vezes, os verdadeiros pais não são biológicos, mas aqueles que cuidam e educam com amor. Fecha aspas. Isso significa que o amor é o verdadeiro laço que une pais e filhos, e não a genética. A missão dos pais adotivos é nobre, pois muitas vezes são escolhidos para serem os guias e protetores de espíritos que precisam de um lar acolhedor para cumprir a sua trajetória evolutiva. O verdadeiro sentido da família está no cuidado, no afeto e na dedicação mútua, e não apenas na origem biológica. Agora que entendemos que nós mesmos escolhemos nossos pais antes de nascer, fica uma pergunta para reflexão. Será que estamos aproveitando essa oportunidade da melhor forma? Seja qual for a relação que temos com nossos pais hoje, podemos sempre escolher o caminho do amor, da compreensão e do perdão. Afinal, viemos juntos a este mundo não para repetir os erros do passado, mas para aprender, evoluir e amar. Nenhuma família é perfeita, mas cada laço que construímos é uma ponte para o nosso crescimento espiritual. Que possamos ser gratos pela família que temos, pelas lições que ela nos traz e pela chance de crescer espiritualmente com cada desafio. Se há mágoas, que possamos dissolvê-las no tempo. Se há distanciamento, que possamos criar novas conexões. O amor é sempre o melhor caminho. Senhor da vida, agradecemos pela oportunidade desta existência, pelos laços que nos unem e pelos aprendizados que cada dia nos proporciona. Que possamos fortalecer o amor em nossos lares, compreendendo que a família é uma escola sagrada para o espírito. Que a luz do entendimento e da paciência nos acompanhe e que possamos ser instrumentos da tua paz. Permita-nos amar e perdoar, aprendendo com cada existência, sempre guiados pela tua luz. Que assim seja. Se esse vídeo tocou o seu coração e a sua alma, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E lembre-se de explorar também a nossa playlist de músicas espíritas para continuar nessa energia de paz e reflexão. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus ilumine sua caminhada e fortaleça seu coração. Que assim seja.